Olá, estudantes da segunda série. Eu sou a professora Ilana, professora aí desse aprofundamento matemática conectada do componente Educação Financeira em Conexão. Lembrando aí que a nossa UC é Educação Financeira Sustentável e dentro dessa UC, Educação Financeira Sustentável, nós temos 4 componentes. O meu, Educação Financeira em Conexão, tem do professor Tony, empreendedorismo, da professora Viviane, fenômenos físicos e gráficos, da professora Fernanda, influência na mídia na vida dos jovens. Nós somos 4 professores diferentes para dar esses 4 componentes dentro dessa UC. Aí na escola de vocês pode ser que seja o mesmo professor e não tem problema nenhum, o mesmo professor pode aí estar ministrando aí essas aulas. Então vamos para, sem muitas delongas, vamos aí para o resuminho aí do nosso aprofundamento. Meu nome é Ilana, professora daqui do aprofundamento, matemática conectada, a UC aí, a unidade curricular, já vou até acionar a canetinha, educação financeira sustentável e o componente educação financeira em conexão. Antes de começar aí a aula, eu queria agradecer ontem o professor Alexandre, não deu tempo para a gente ver toda a planilha, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam aí para mim via rede social ou até para o centro de mídias, mas acho que deu para englobar tudo o que vocês precisavam saber aí para fazer um orçamento, né? Eu e o professor fizemos do mês de abril e maio, né? Não deu para terminar aí do mês de maio, mas nós tentamos aí englobar todos os despesas previstas e as despesas realizadas. Já quero agradecer aí o professor Alexandre, que usou aí a planilha, o Excel, a planilha eletrônica, uma das habilidades que constam dentro do nosso aprofundamento aí do nosso CC, do nosso componente curricular. Sem muitas delongas, vamos aí para a nossa atividade 3. Nós estamos na atividade 3, o desenvolvimento. Lembrando que a atividade 3 começou com a introdução. E o que a gente fez na introdução? A introdução aqui a gente fez um jogo. Eu joguei aí com o Heitor e com a Suelen. Nós começamos a ver as cartinhas no decorrer da nossa vida, né? Como que seria essas contas a pagar e contas a receber numa trilha aí. Esse jogo aí foi uma trilha financeira, vamos escrever assim. O Heitor e a Suelen não me deram nome para esse jogo, mas eu já vou descobrir o nome que eles vão dar aí para esse jogo. Eles estão fazendo lá na escola deles, na região de Caçapava. Assim que eles tiverem um nome para o jogo, lá na sala do segunda série, eles vão passar para mim, eles ainda não têm esse nome. Assim que eles tiverem, vamos por enquanto chamar de trilha financeira. Eles fizeram um caminho aí com umas cartinhas de contas a pagar e a receber, e contas a receber. Lembrando aí que tinha menos contas a receber que a pagar. Tinha só 3 aí bônus, 3 créditos a receber, né? Então aí, ó, 3 créditos a receber e tinha 9 contas para pagar no decorrer aí do jogo. Lembrando que na nossa vida é assim também. A gente tem mais conta para pagar do que receita, né? A gente não recebe 9 vezes. A gente tem aí datas específicas para receber esse crédito na nossa conta. No caso do jogo era bônus da família, era uma antecipação de salário, então esses valores aí poderiam variar com as datas, não era proventos, não era salário mesmo. E aí agora a gente está no desenvolvimento. Ontem então a gente está na segunda aula do desenvolvimento. A primeira aula do desenvolvimento nós estudamos aí receita e as despesas. A gente viu valores previstos e valores realizados. O que realmente eu previ no meu orçamento, se ele foi realizado, né? Geralmente, aí na nossa vida, a gente faz a previsão, mas a gente realiza muito mais. A gente gasta, quando a gente for pôr no papel, muito mais do que estava lá ticado ou concretizado lá numa planilha. A gente usa o dinheiro, como ele é corriqueiro, às vezes a gente usa até sem pensar, muitas vezes. Por isso é importante aí ter essa educação financeira para a gente usar consciente e saber onde a gente está usando, porque às vezes a gente gasta sem pensar mesmo, a gente está ali inconscientemente e compra e pega aí uma coxinha, e pega uma balinha, e aí a gente não coloca isso na nossa previsão e o dinheiro vai embora. Quantas vezes vocês já ouviram os pais de vocês, o responsável, falar assim: ixi, meu dinheiro sumiu da conta,
Porque são esses gastos involuntários, que eles não são planejados, eles são realizados, mas eles não estão previstos aí no nosso orçamento. E na aula de hoje, que é a segunda aula, aí, a aula 2 do desenvolvimento, ontem com o professor Alexandre, eu parei e falei assim, na próxima aula, vou dar um spoiler aí da próxima aula, nós vamos aprender a ler boletos bancários. Será que ler boletos bancários é uma coisa fácil ou é uma coisa difícil, né? Parece muito simples, parece brincadeira de quinto ano, de sexto ano, ler um boleto bancário, mas dentro de um boleto bancário ele vem com muita informação. E se passa alguma informação ali do que está descrito no boleto, a gente pode gerar uma multa e a gente tá com essa e a gente tem que pagar essa multa sem estar com esse orçamento previsto. Geralmente essa multa aí é um pouco cara, talvez se a gente pague antecipado a gente paga até mais barato. Por isso é muito importante aí fazer a leitura de um boleto bancário. Eu peço a vocês que prestem atenção nessa aula, porque ela vai fazer aí uma diferença na hora de quando você chegar um boleto. Hoje em dia não chega mais boleto na casa de ninguém, a gente está economizando papel aí, falando em sustentabilidade, não só a educação financeira sustentável, mas o mundo inteiro aí está sustentável. Eles não estão imprimindo mais boleto, então não chega os boletos. Os boletos hoje em dia chegam via SMS, via WhatsApp, tem boleto que chega via e-mail, então tem muitos meios de comunicação, né, meios de redes que chegam os boletos, mas os boletos chegam. E por que os boletos chegam? Quando a gente foi fazer uma compra e a gente não quer pagar com cartão de crédito, que é uma compra parcelada, a gente pode parcelar via boleto bancário. Ou se a gente for comprar aí nesses sites de internet, ele fala, você quer pagar com Pix, boleto, ou você quer pagar com cartão de crédito ou cartão de débito? Ele coloca lá algumas opções e uma dessas opções é o boleto bancário, que a gente vai fazer a leitura e a análise de como se lê aí um boleto hoje. E ainda nós vamos levantar hipóteses desvantagens e vantagens do uso do cartão de crédito. O boleto bancário ou o cartão de crédito? O que é melhor utilizar aí na hora da gente fazer uma compra parcelada, uma compra aí a prazo, uma compra que não seja assim com débito ou com Pix, né? Que hoje em dia está sendo muito utilizado aí o Pix, porque é um dinheiro eletrônico gratuito e a gente não paga tarifa para isso. Mas precisa ter uma conta em banco, assim como o cartão de crédito, também precisa ter uma conta em banco. Então vamos lá, então boleto bancário ou cartão de crédito? Vamos começar fazendo a leitura do boleto bancário. Ontem, na aula de ontem, né, do desenvolvimento 1, eu mostrei um boleto para vocês, um boleto que é um boleto corriqueiro, não é um boleto de conta de consumo. Há diferenças de boletos de contas de consumo, de internet, ou de água, ou de luz, ou de condomínio, e um boleto aí de uma compra, o boleto, há diferenças, então eu vou mostrar aí a diferença para vocês. Então vamos lá. Interpretando o boleto é o nome da aula, e o objetivo aí, da aula de hoje é saber a diferença, né, ou saber usar aí o uso consciente aí do boleto e do cartão de crédito. Boleto e do cartão de crédito. Boleto e cartão de crédito. Tá aí, então a gente vai aí saber a diferença, o uso consciente aí. Boleto ou cartão de crédito? O que será que é melhor utilizar aí na hora que a gente faz uma compra, tanto pela internet, ou a gente faz uma compra de uma mercadoria mais cara, como uma geladeira, a gente vai nessas lojas aí, e aí eles falam, você quer boleto ou você quer cartão? Vamos ver o que é mais vantajoso, né? Então vamos lá. Então aqui é uma conta de consumo, né? Então vou apresentar aí como se lê uma conta de consumo. Uma conta de consumo que a gente precisa, as primeiras informações, assim, quando o olho, você bate o olho, né? O valor, claro, o valor a gente já vai direto nele, o olho vai direto no valor. E a data de vencimento. Então são as duas primeiras coisas que a gente olha, quando vence e quanto custa. Quanto custa esse papel aí, quanto custa o que eu já usei. Se eu estou falando aí de conta de consumo. Eu estou falando aí de uma conta de consumo de água. Então, aqui é uma conta de consumo. A DAE é uma empresa de água aí, ela fornece água aí numa região de São Paulo. E aí, a gente sabe que vence 5 de maio e que é esse o valor.
Outra informação importante é a mês base, quando foi feita a leitura desse boleto. Qual foi o consumo, qual mês que foi o consumo para mim poder pagar esse 121. O consumo aí foi do mês 4, mês de abril. Então, no mês de abril, ele fez essa leitura aí desses dados para dar os R$ 121. E aqui vem a descrição, que chama-se, nesse caso, a composição da conta. O que vem a ser uma conta o que está descrito nela. Então, está descrito o valor aí da água, o tratamento do esgoto, a coleta, né? Os juros e os juros da conta anterior. Isso é muito importante, porque eles não estavam na minha conta na previsão. Então, eu peguei uma conta aí que eu paguei atrasada e aí tem sempre os juros. Neste caso aqui é centavos, 1,25, mas se você for contar aí boleto por boleto de 1,25 em 1,25, se você tiver muitos boletos, vai sair caro esses juros aí. E esses juros é porque pagou a conta em atraso. Então, fora os juros da conta anterior, a gente tem a multa da conta anterior. Muito importante pagar os boletos na data de vencimento. Neste caso aí foi 5 de maio, né? A aula não está passando no dia 5 de maio. Essa conta já tem que ser paga, porque senão vai vir aí uma linha de juros. Deixa eu só achar a canetinha para mim limpar aqui. Vai vir uma linha de juros e uma linha de multa. Para não acontecer isso, é melhor que se pague na data certa. E aí, depois que você leu a descrição, então a gente tem o valor da conta, o vencimento, o mês base que foi feito, e aí a descrição da conta. O que ela cobra? Obrigatoriamente, em todas as contas de consumo, tem que ter aí o que custa cada coisa. Precisa constar isso. Então, na descrição, e aqui nesse caso ele nem conta como descrição, ele conta como composição da conta. O que compõe essa conta tá aí nesses 5 itens aí que compõem essa conta. Lembrando que essa conta, a multa e os juros, é porque a conta anterior houve atraso. E aí tem os dados complementares, né, que a gente está falando aí dos dados do consumo mínimo, da etapa do livro, que aí são dados da empresa mesmo. Tem os últimos consumos, e os últimos consumos vai nos ajudar a fazer o uso consciente da água ou da luz, né? Vou mostrar a luz também. Os últimos consumos mostra por que será que eu estava gastando mais o mês passado ou o mês anterior. Então, esses últimos consumos aí é importante a gente fazer a leitura. Então, vamos lá, ó, no mês, pegar um que eu gastei bastante aqui, ó, no mês de novembro, houve um consumo de 14 e no mês de março houve um consumo de 19. Lembrando aí que em fevereiro houve um consumo de 8. Por que foi utilizado 8? E aí no mês de fevereiro e no mês de março foi utilizado 19. Esses valores aqui, ó, são valores da própria DAE, da própria empresa que fornece a água. E a gente não precisa se atentar a isso. A gente só se atenta mesmo aos valores. 8 é mais baixo que 19, então em fevereiro eu gastei menos e em março eu gastei quase o dobro e mais um pouquinho. O que será que aconteceu? Foi mais banho, não foi mais banho? Deixei torneira aberta, reguei o jardim. O que será que aconteceu aí com minha água que em fevereiro eu utilizei menos que em março? Então, isso daqui é o uso consciente. Então, na hora que a gente for ler a conta ou quando for chegar, a gente precisa, se a gente quiser baixar esse valor aqui, esses números aqui também, proporcionalmente, precisa baixar. Então, se eu quiser baixar o valor, provavelmente aí em fevereiro eu paguei bem menos do que em março, que dobrou aí o consumo de água. E aí eu preciso depois fazer uma análise por que eu gastei mais água. E aí aqui vem tudo que é da própria empresa, né? Então a empresa ela fala aí quanto que é o pH, qual que é a cor, e isso tudo aqui, ó, é da empresa. Isso é da empresa. Nós que estamos lidando aí com dinheiro, a gente precisa olhar aqui as últimas contas,
a data, o valor e a descrição. Isso aí é muito importante para nós aí na hora de fazer a leitura da conta. Vamos para uma outra conta de consumo para vocês verem aí a diferença. Vou colocar aqui, vou apagar porque pode ser que eu volte. Vou apagar todo o slide. Então essa é uma conta de consumo que é bom aí vocês terem em mente como que chega. E essa conta ela não chega impressa. Lembrando que essa conta chega por e-mail ou na própria empresa, no site da DAE. Eu pego e imprimo a conta, ela não sai, ela de jeito nenhum, ela não chega em papel. Então vamos lá pegar a caneta aqui e mudar de slide. Tem uma outra conta de consumo que a gente fala muito na aula, que é a conta de luz. A conta de luz e a conta de água é uma conta aí de despesas fixas, porém a conta é variável. Por que a conta é variável? Porque tem mês que a gente usa mais, tem mês que a gente usa menos. Igual vocês viram aí, em fevereiro eu usei um valor e em março eu dobrei aí o valor da conta. Então, a conta de consumo, as duas primeiras coisas que a gente olha e bate o olho quando a gente recebe um boleto é o valor e a data de vencimento. O valor e a data de vencimento estão aí, e aí a gente olha que mês que foi feita a leitura. Sempre a leitura é o mês anterior do valor do vencimento. A leitura de uma conta de consumo é sempre o mês anterior. E aí tá aqui, né, a descrição, neste caso está como descrição ou discriminação da operação. Discriminação da operação, a descrição da operação. Consumo, o consumo TE, o adicional da bandeira vermelha, lembrando aí que a gente está na bandeira vermelha aí na cidade de São Paulo. Débitos e outros serviços e contribuição do custeio municipal. Todas essas informações estão na descrição e é muito importante a gente ter em mente o que a gente paga. Por quê? Para a gente não ser enganado, a gente não gosta de ser enganado, então a gente tem que saber o que a gente está pagando. A gente está pagando aí a contribuição de custeio, o adicional da bandeira vermelha, o consumo.TE e o consumo do uso do sistema. E aí aqui vem os valorzinhos de CONFINS, que são tudo aqui, ó, impostos sobre a base do cálculo, e aqui é o valor da operação. Essa conta, ela é um pouco mais recheada de informação do que a conta de água, que é uma conta mais simples, então eu quis mostrar uma de consumo mais simples e uma conta de consumo mais robusta, com mais informações aí, para vocês já adquirirem conhecimento de como chega uma conta de consumo aí, nesse caso é a conta de luz. Conta de luz aí para vocês. Eita, meu Z parece conta de luz. E aí, do mesmo jeito que também tem na conta de água, na conta da DAE, na conta de luz, também tem aí o nosso consumo, mas não tem só em números. A conta de luz, como ela é uma conta com mais informações, ela me traz graficamente esse consumo e ela me traz aí os quilowatts por dia. Ela me traz aí os quilowatts por dia que eu vou gastando. Então vamos lá, ó, no mês, lá naquele caso, no mês de fevereiro, vocês lembram que no mês de fevereiro eu gastei menos água do que no mês de março. Vamos ver se eu gastei menos luz também. No mês de fevereiro eu gastei 294 quilowatts por dia. E no mês de março aumentou um pouquinho, foi 313. Mas olhando aqui graficamente, olha o mês de agosto. O que será que aconteceu aí no mês de agosto? Que estava 722 mil quilowatts dia. O que será que aconteceu no mês de agosto? Porque aqui, ó, no mês, tá quase todos bem parecidinhos. Mas aqui no mês de agosto ele tá fora da curva. Aconteceu alguma coisa aí no mês de agosto que desembestou a conta. Possivelmente, acho que com certeza, no mês de agosto de 2021, não veio só 288, veio muito mais. E aí eu tenho que saber que tipo de aparelho elétrico estava na tomada, ou que tipo de aquecedor, se foi aquecedor, se não foi. O que aconteceu aí que essa conta veio desembestar, porque depois voltou ao normal aí, ó. O que será que estava puxando a energia
para eu fazer o uso consciente do meu dinheiro, como eu estou gastando, eu preciso saber quais são aí esses buracos negros que acontecem aí nas nossas contas. Então, essa é a conta de consumo, eu apresentei aí para vocês a conta de consumo de água, da DAE, e aí eu apresento aí da CPFL, eu acho, né, que é a conta de luz, que ela fornece luz aí também numa região da cidade de São Paulo. Tá aí, então, é a fornecedora de luz. E aí eu parei na aula de ontem com esse boleto aí. Esse boleto é uma compra aleatória, que a gente faz ali pela internet, a gente quer comprar, sei lá, uma calça, um tênis, algo. E aí eles perguntam, via boleto, via cartão de crédito, via Pix, se for no Pix tem desconto, se não for não tem. E aí eu optei pelo boleto. E aí quando eu optei pelo boleto, vem o preço aí, né, da minha compra, no valor aí de R$ 714,74, lembrando que o valor e a data de vencimento é sempre os primeiros que a gente olha aí. Então, o valor R$ 714,74, uma compra feita pela internet, com um boleto aí pago para isso. E o vencimento aí dia 22/2. E aí tem as instruções, naqueles casos da conta de consumo, era descrição. Quando o boleto vem assim, um boleto que é compensar num banco qualquer, num banco X, num boleto que vem a compensar, ele tem instruções. E essas instruções são muito importantes para a gente não pagar nada a mais, porque se a gente pagar coisas a mais e não está no valor previsto, o valor realizado sai aí do nosso... sai aí e vira a curva, sai do nosso trilho e vira a curva, e não é bom isso, porque aí depois desajusta todas as contas. Então as instruções falam assim, ó, após o vencimento, cobrar uma multa de R$ 14,29. Então, se eu pagar aqui no dia 23/2, um dia só de atraso, porque eu não tinha dinheiro no dia 22, eu fui pagar no dia 23. Obrigatoriamente, eu vou ter que pagar R$ 14,29 a mais. Obrigatoriamente. E com certeza esse R$ 14,29 não estava aí na minha planilha nos valores previstos. No valor previsto só estava aí os 714. Fora esses R$ 14,29, que já é um valor significativo, é um valor alto para ser uma multa. O que mais eles vão cobrar? Eles vão cobrar 0,24 centavos por dia de atraso. Vocês lembram lá naquela conta de consumo que eu paguei 0,25 a mais? Provavelmente foi um dia de atraso. Pensa com você, 0,25 a mais por um dia de atraso. E nesse caso, 0,24 a mais por um dia de atraso. E ainda ele fala, não receber após 30 dias o vencimento. Então, se isso daqui passar 22/3/2022, não receber mais. E aí, se você não paga até 22/3/2022, o banco também não vai receber, você vai ter que entrar em contato com a loja e renegociar esse boleto, porque está no seu nome, você vai ter que renegociar esse boleto. Não é uma coisa fácil de se fazer, eu já deixo indicado aí para vocês. A renegociação é sempre bom a gente pagar aí tudo no prazo, porque a renegociação com uma empresa não é fácil. E aí eu vou deixar um exercicinho que consta aí no material de vocês. Pergunte ao professor aí se vocês podem ter acesso a esse material. Esse material aí é do professor, mas vocês também podem ter, vocês que utilizam. Então, vamos supor que você pague esse boleto no dia 21 de março. Lembrando que depois do dia 22 de março, não pode mais receber o boleto. Então, aqui, 22/3, não vai receber mais. Então, vamos pagar no último dia, que a gente pode pagar dia 21. Quanto eu vou pagar? Então, vamos lá. O boleto vale R$ 714,74. A multa fixa é R$ 14,29. Obrigatoriamente, quem atrasar vai ter que pagar R$ 14,29. E a multa por dia, 0,24. Então, eu tenho 714 mais o valor fixo,
mais 27 dias de 0,24. Se a gente for pensar que 0,24 centavos não é nada, se a gente multiplicar isso por 27 dias, vai dar 6,48. Isso já é um valor aí que a gente pode aí juntar e fazer uma coisa mais legal, ter esse dinheiro. Então, eu vou ter que somar 714, 14,29, 6,48. Eu vou pagar aí esse valor, esse boleto que era 714,74, eu vou pagar 735,51. Vou pagar aí duas multas, né? No valor de 14,29 e de R$ 6,48. São valores aí significativos. Pensa duas vezes antes de atrasar aí algum boleto bancário. E observem sempre o vencimento no campo que indica o valor informado e que após a data será cobrada uma multa de 14,29. Vou deixar aí para vocês pensarem. Qual será essa porcentagem aí cobrada nesse caso? Quanto será que em porcento 735,51 representa, né? 735,51, quanto em porcentagem aí representa? Queria que vocês aí falassem para mim aí, pensassem, né? Fizessem esse questionamento. Quantos por cento representa esse 751? Vou colocar aí agora para vocês não passarem essa vontade de saber. Eu sei que todo mundo quer saber aí. Então, eu tenho 714, me completa aí os 100%, e quanto aí os 14,29 completa qual é a porcentagem desses juros, né? Então, esses juros aí, 2%. 2% eu peguei aqui e multipliquei, e depois eu dividi aí por 714,74. Então, esses 14%, esses R$14,29, ele já é uma multa de 2% aí fixa. E aí agora eu vou falar do cartão de crédito, eu vou fazer uma pincelada, porque na aula que vem que a gente vai tratar bem aí do cartão de crédito. Queria que vocês pensassem aí as vantagens e as desvantagens do cartão de crédito. Tem muitas vantagens, mas tem muitas desvantagens. Tem vantagens que parecem até desvantagem, tem desvantagem que aparenta ser vantajoso. Então é bom a gente pensar, se você tem aí um cartão também pré-pago, hoje em dia eu estava vendo que existe cartão pré-pago, é muito bacana isso, porque a gente já sabe quanto que a gente vai poder gastar. Quais as vantagens e as desvantagens aí do cartão de crédito? Eu gostaria que vocês pensassem, não sei se eu sei fazer uma lâmpada, mas eu gostaria aí que vocês tivessem ideias de quais seriam as vantagens e as desvantagens do cartão de crédito, porque na próxima aula nós vamos montar um mapa mental sobre o cartão de crédito. Do que a gente precisa aí para construir um mapa mental? O que a gente precisa? A gente precisa de palavras dentro dos quadradinhos, né? Ou dentro aqui a gente precisa de palavras ou sinônimos, né? Sinônimos dessas palavras. Nem sei escrever sinônimos, eu acho. Escrever de novo. Sinônimo. Tá certo? A produção deve estar, né? Tem acento aqui. Palavras e sinônimos. E aí também a gente pode usar figurinhas, stickers, para fazer um mapa mental aí do cartão de crédito. Então a gente tem a ideia central, que vai ser o cartão de crédito. E aí a gente pode puxar aí as ramificações, já fizemos esse mapa mental. E vamos fazer o mapa mental do cartão de crédito. O meu esboço vai ser só na próxima aula, que eu vou mostrar, vou deixar um agora com vocês. Então, se a gente só atrasar 10 dias, quanto que a gente vai pagar aí nesse boleto? Quero saber isso, printem a tela e respondem aí no diário de bordo de vocês. O que a gente aprendeu hoje, boleto bancário e cartão de crédito. E aí, o que vem por aí, o cálculo rotativo do cartão de crédito, que isso é um perigo, esse cálculo rotativo, esses juros composto aí, é perigoso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Não esquece de avaliar a aula. Um beijo, até a próxima.